E nós vemos o ministério do profeta Jeremias, nós ficamos impactados. Primeiro porque o profeta Jeremias foi desafiado a profetizar em um tempo mais negro da história de Israel. Quantos estão comigo? Ele foi desafiado a profetizar em um tempo mais negro da história de Israel. Um dos tempos mais obscuros, onde havia uma corrupção generalizada. Essa corrupção havia tomado conta de toda a nação, do sacerdócio. E o profeta Jeremias é chamado ainda na sua infância, ainda muito novo. Consta-se que o profeta Jeremias, ainda adolescente, é desafiado por Deus para profetizar para esta nação. O problema é que Jeremias é filho de sacerdote. Diga comigo, filho de sacerdote. Ele é filho de... A Bíblia Sagrada diz que quando o profeta Jeremias é chamado por Deus para exercer esse ministério, ele diz: Senhor, eu não posso. Primeiro porque eu sou menino, eu não sei falar. E a ideia de menino na cultura oriental é um adolescente entre 10 e 13 anos de idade. Então Jeremias tem aproximadamente essa idade, quando ele justifica a sua falta de maturidade, de capacidade para exercer o ministério profético. O fato é que, por ser filho de sacerdote, Jeremias consequentemente exerceria sacerdócio e não ministério profético. Me pergunte qual a diferença, pastor. O sacerdote, ele era um representante legal do povo diante de Deus, enquanto o profeta era um representante legal de Deus diante do povo. Preste atenção. O sacerdote era um representante legal do povo diante de Deus. Era alguém que trazia as demandas do povo para a presença do Senhor. Era alguém que vinha em nome do povo e se apresentava diante de Deus dizendo: Senhor, aqui está a demanda do povo. A nação está nessa situação. A nação está nessa circunstância. E a Bíblia Sagrada diz que, por ser filho de sacerdote, ele deveria exercer ministério sacerdotal e não ministério profético. Mas o desafio é lançado para Jeremias. E por 40 anos, diga comigo, 40 anos. Sabe por que eu fico citando fazer você repetir essas coisinhas mínimas? É para você decorar, irmãos. Tem informações que é importante. O profeta Jeremias exerce o seu ministério profético por 40 anos. Como eu disse, num dos períodos mais obscuros de todos os tempos da nação de Israel. Porque esse povo está num conflito emocional, um conflito espiritual. Esse povo está olhando para a ação de Deus como uma punição e não como uma ação de crescimento. Esse povo está olhando para a ação de Deus apenas como uma ação maldosa e não como uma ação que vai fazê-los crescer e chegar ao lugar que Deus havia estabelecido. E eu comentei isso agora há pouco com a Wanda, antes de virmos para cá, justamente sobre isso. Quantas vezes olhamos para as ações de Deus como se Deus estivesse nos punindo por algo. E de fato Deus está trabalhando em nós. Deus está gerando crescimento em nós. Deus está gerando maturidade em nós. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele deixa muito claro aos romanos, dizendo que a natureza, a humanidade, a terra aguarda com muita expectativa o filho maduro. O termo usado lá é uios, que quer dizer filho crescido, filho maduro. Enquanto no início ele diz: nós fomos chamados e adotados como filhos. E a palavra usada lá no grego é
justamente uma palavra que define uma criança pequena, uma criança imatura, uma criança que não tem condições de discernir. Então a natureza, a humanidade aguarda filhos maduros. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você só pode ser um agente de transformação para esse mundo através da maturidade. Porque na imaturidade nós podemos gerar, na verdade, um conflito na cabeça das pessoas. Talvez pela imaturidade nós podemos gerar uma falsa ideia de cristianismo na mente das pessoas. Mas um filho maduro, alguém que já cresceu espiritualmente, emocionalmente, consegue ser, irmão Rafael, de alguma forma influência na vida daqueles que o ouvem, daqueles que o veem. Porque parte da nossa mensagem não é ouvida, é vista. Quem está comigo? E vou dizer ainda mais: a maior parte da nossa mensagem é vista e não ouvida. Lembra que eu disse que nós carregamos 3 mensagens? Primeiro, a mensagem do reino. Segundo, o nosso testemunho pessoal. E terceiro, lembra? Ninguém? Uma mensagem de pode falar. Uma mensagem de transformação. Porque a maior mensagem pregada não é aquela que eu falo, você tem que fazer isso. É aquela que eu falo, Deus fez em mim. Porque se Deus fez em mim, Deus pode fazer em você. Porque se Deus fez em mim, o mesmo Deus que operou na minha vida é o mesmo Deus que pode operar na sua vida. Então, quando nós somos portadores desta mensagem, há um crescimento, há uma evolução, há um processo de Deus sobre as nossas vidas que nos faz chegar a lugares extraordinários. O fato é que o profeta Jeremias, quando é chamado por Deus, ainda é menino. Mas o próprio Deus diz para ele: fica tranquilo, eu vou fazer você ser um profeta que vai chegar ao ouvido de todos, porque quem vai falar sou eu vou colocar as palavras na sua boca. Só que Jeremias não entendia que o ministério profético não era a mesma coisa do ministério sacerdotal. Porque trazer a demanda do povo diante de Deus, presta atenção nisso aqui que é muito sério. Trazer a demanda do povo diante de Deus é fácil. Porque Deus, Ele é soberano. Ele sabe de todas as coisas, porque Ele é onisciente. Então Ele nos recebe, mesmo não sabendo como pedir, Ele nos recebe com amor, com facilidade, com aceitação. Mas preste atenção, o ministério profético é trazer a demanda de Deus para quem está comigo? Queridos, aí vem um desafio. Porque o povo não tem o mesmo nível de maturidade que Deus possui. Não, você não entendeu. O povo não tem o mesmo nível de maturidade que Deus. Nós estamos vivendo um tempo de transição. Transição é justamente isso. É entender que nesse processo Deus vai nos tratar, Deus vai nos curar, Deus vai nos mover, para que nós possamos viver tudo aquilo que Deus planejou. Nós ouvimos a mensagem de quarta-feira. Deus chama Jacó e faz uma promessa extraordinária. Tem anjo subindo e descendo, tem promessa de grandeza, tem promessa de extraordinário. Mas Jacó não sabia que teria que viver mais de 20 anos de um processo de transição. Algumas fases da vida de Jacó foi essencial, porque ele precisou crescer, amadurecer, para viver tudo que Deus tinha planejado. O profeta Jeremias, assim como nós,
foi chamado por Deus e teve que viver essa transição, mas esse processo de transição de Jeremias foi dolorido, ou doloroso. Por quê, pastor? Porque a mensagem de Jeremias não foi aceita. Diga comigo, a mensagem não foi aceita. É diferente de hoje, irmão. O problema é que um pastor hoje exerce o ministério pastoral, o ministério sacerdotal e o ministério profético. Eis o desafio do pastoreio. Porque na antiga aliança tinha sacerdote, tinha profeta. Na nova aliança tem o pastor. Jeremias, a mensagem de Jeremias não era muito bem aceita. Eles recusavam a mensagem de Jeremias, porque a mensagem de Jeremias era uma mensagem confrontativa. Era uma mensagem que vinha para confrontar a mente do ouvinte. E eu disse no começo dessa mensagem, que era um povo que estava vivendo num tempo obscuro. Então Deus um dia pega Jeremias e diz: Jeremias, eu vou te dar uma visão, eu vou te mostrar algo em forma de parábola, porque o que nós temos aqui no capítulo 18 é uma parábola. Eu vou trazer para você uma parábola, uma realidade que vocês conhecem, para que a nação entenda o que eu posso fazer. Quem está comigo ainda? Você pode dar pelo menos um glória a Deus? Então tá bom. Jeremias então é impulsionado por Deus. Olha o que ele disse assim, a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu farei ouvir as minhas palavras. O problema é que antes de Deus falar com a nação, Deus primeiro trata com o profeta. Primeiro, porque o profeta está desestimulado a profetizar. Irmãos, não existe desafio maior para o ministério profético do que a resistência do povo. E a resistência que Jeremias vive é tão grande, que quando ele profetiza o capítulo 18, a visão da olaria, ele é amarrado num cepo, num tronco, e fica por mais de semana amarrado sem comer. A família de Jeremias não aceita a mensagem que ele carrega. É uma família sacerdotal. Pasme você, mas pagaram mercenários para matá-lo, porque a mensagem que Jeremias carregava era uma mensagem confrontar. Então o que Deus faz? Deus pega o profeta Jeremias e chama Jeremias para um posicionamento. E o posicionamento de Jeremias, olhe bem: levanta-te. Diga comigo, levanta. Nós fomos chamados para esse tempo, para um tempo profético. Nós fomos chamados para esse tempo para sermos portadores de uma mensagem de restauração, de cura, de transformação das vidas. Só que por causa da dificuldade do ministério profético, nós deixamos de ser profeta. Nós deixamos de falar, nós temos medo, nós temos vergonha. Ficamos preocupados com a aceitação do povo. Olha para quem está do teu lado, dá um chaculejo nele, só para acordar e diga: você foi chamado para ser profeta. O problema é que Jeremias está numa estagnação espiritual. Jeremias não está conseguindo desenvolver o seu ministério. Jeremias não está conseguindo exercer com excelência a sua chamada. E a Bíblia Sagrada diz que agora Deus vem e trata com ele primeiro. Primeiro Deus vai tratar com eu e você, que somos chamados para ser profeta. É por isso que nesse tempo de restauração, Deus vai levantar profetas, para depois começar a restaurar essa cidade, restaurar esse estado e esta nação. Só que para que isso aconteça, preste atenção, Deus vai primeiro nos posicionar. Diga comigo, posicionamento. É a primeira coisa que Deus quer de nós. Porque enquanto não nos posicionamos, você carrega uma identidade, querido. Quem é você? Quem é você? Você sabe para o que Deus te chamou?
Eu tinha aproximadamente 20 anos de idade, comecei a pregar com os 18 anos, estava no auge do ministério. Sabe quando você começa e está todo mundo apaixonado em te ver pregar? Eu estava no auge nessa época, 20 anos, 21 anos de idade. Uau, já estava pregando em congresso, já estava. Um dia um pregador chegou em mim e disse assim: você tem potencial para ser um dos maiores pregadores dessa nação. Eu disse: você tem uma voz boa. Não estou fazendo demagogia, foi ele que me disse: você tem uma voz boa. Eu não gosto de me ouvir, mas ele disse: você tem uma voz boa, você tem uma boa dicção, você sabe colocar bem as palavras, só que a mensagem que você carrega é muito confrontativa. Se você não mudar, você não vai chegar onde Deus quer. Essa foi a palavra que eu recebi para desestimular o meu ministério. Quando eu pensei que Deus estava levantando alguém para ser o impulsionador do meu ministério, alguém estava sendo levantado para me fazer. Quem está comigo? Olha para mim para você entender. Tem muita gente que não vai gostar da mensagem que você carrega. Não, você não entendeu. Tem muita gente que não vai gostar da mensagem que você carrega. Mas olha para quem está do teu lado e diga: a mensagem não é tua. Porque o profeta não era um representante do povo, era um representante de Deus. Então a mensagem era de Deus. É por isso que quando Jeremias diz assim: Senhor, eu não sei falar, ele diz: deixa que eu colocarei as palavras na sua boca. Você precisa entender isso em nome de Jesus. Se Deus te levantou para ser uma voz profética nesse tempo, para restaurar vidas, para curar vidas, para sarar vidas, não se preocupe com a mensagem, se preocupe com o Deus da mensagem. Se você está agradando o Deus da mensagem, então você está fazendo tudo correto. Só que, por causa da nossa necessidade de aceitação, diga comigo: necessidade de aceitação. E eu vou te falar isso aqui muito claramente, irmãos. 90% dos seres humanos carregam uma necessidade chamada necessidade de aceitação. Porque nós temos a ideia de que precisamos ser aceitos. E isso vem da nossa infância. Preste atenção. Isso vem da nossa infância, são reflexos da nossa criação. Você não está entendendo, nós vivemos todo esse processo de personalidade, ou formação da personalidade, dessa máscara que temos. Nós vivemos em casa, são 2, 3, 4, 5, 6, 10 irmãos. Para ser aceito, nós precisamos nos posicionar, e talvez fazer coisas que não queríamos ou deveríamos para ser aceito. Vamos para a escola, carregamos essa mesma necessidade de aceitar. Vamos para o casamento, carregamos essa mesma necessidade de aceitar. E quando viemos para a igreja, carregamos a necessidade de aceitação. Quando Deus nos chama para o ministério, carregamos a necessidade de aceitação. E esse talvez foi um dos maiores desafios do profeta Jeremias, porque ele vem de uma família sacerdotal, e a família sacerdotal era uma família muito bem aceita em toda e qualquer sociedade, mas alguém que exercia o ministério profético não. E a Bíblia Sagrada diz que Jeremias agora não está sendo aceito pela mensagem que ele carrega, e Deus diz para ele um dia que ele está desmotivado, que ele está querendo parar, que ele está querendo desistir. Você vai ler isso lá em Lamentações. Ele escreve um livro chamado Lamentações, chorou. Por quê? Porque ele está olhando para os seus 40 anos de ministério e está dizendo: será que valeu a pena tudo que eu falei? O povo rejeitou, eu fui colocado dentro do poço, eu fui amarrado a um cepo, eu fui flagelado, tentaram me matar, me bateram no rosto por causa do ministério e da mensagem que eu carregava.
Aí de repente ele para no capítulo 3 e ele diz: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Olhe para mim para você entender. Você não precisa carregar uma necessidade de aceitação. Você precisa carregar aquilo que te dá esperança. Se Deus diz que vai te levantar, se Deus diz que vai te usar, se Deus diz que vai te usar como boca profética, se posicione. Ô Jeremias, levanta! A ideia de levantar é aqui, se posicione. Você tem uma chamada, você tem uma identidade. Quem está comigo, irmão? Essa semana passada, retrasada, eu estava em uma conversa, num momento de mentoria com um pastor, e ele disse: pastor, eu tenho algumas dificuldades de dicção, por causa da minha cor, por causa de para com isso. Essa dificuldade não está no povo, está em você. Porque a partir do momento que você entender que Deus te chamou para ser aquilo ou quem você é, você não vai ter nenhuma preocupação com a aceitação de ninguém. Sabe por que não exercemos o nosso ministério com excelência? Tem pessoas precisando de restauração, tem gente precisando de uma palavra, tem gente precisando de uma palavra sua, tem alguém precisando se posicionar através de você, mas antes que isso aconteça, é você que precisa se posicionar. Se posicione. Enquanto não tomarmos a decisão de nos posicionarmos como profeta de Deus, que carregamos uma mensagem dos céus, nós não vamos ver o efeito da palavra de Deus nos corações humanos. Porque aí nós temos medo para não perder o Paulo. Aí eu fico rodeando, eu não vou falar, porque senão o Paulo não vai ficar na igreja. E se o Paulo não ficar na igreja, quem vai ficar no som? E se o Paulo não ficar no som, e o dízimo dele, como é que vai ser? Olhe para mim, para você entender em nome de Jesus. Nós carregamos uma mensagem, e a mensagem é chegado o reino de Deus. Arrependam-se. A mensagem não é nossa, é dele. Você carrega uma mensagem. Seja profeta, se posicione. Pare de ser covarde, pare de ser medroso. É isso que Deus está dizendo para o profeta. É isso que Deus está dizendo para o profeta Jeremias. Pare de recuar, não abaixe a cabeça. Pare de esconder aquilo que eu te dei para falar, porque eu te chamei para ser profeta. Enquanto nós não nos posicionarmos, aquilo que Deus está preparando para realizar através de nós não vai acontecer. Você pode ter um chamado lindo, você pode ter um chamado extraordinário, Deus pode ter te feito uma promessa extraordinária, mas se você não tomar um posicionamento, Deus não vai poder te usar para fazer aquilo que Ele tem para fazer. Esse mesmo pastor me disse: pastor, eu estou tendo muita dificuldade. Eu disse: é simples. Eu vou te falar algo que vai te confrontar, mas eu preciso te falar. Eu disse para ele: você está pastoreando quem não quer ser pastoreado. E eis o desafio do pastoreio. Eu disse: pare de investir energia em quem não quer ser pastoreado. Pare de investir energia em quem não quer ser pastoreado. Ele disse assim: pastor, é verdade. Eu me decepcionei muito, eu me desgastei muito, eu acabei quase com o meu ministério. A minha mulher quase não acredita mais na minha chamada, porque eu investi muita energia em gente que me abandonou, gente que me traiu, gente que traiu a minha confiança. Eu disse: justamente por isso que você está assim. Ele disse: agora me explica uma coisa, pastor, como eu faço para descobrir quem quer ser e quem não quer ser pastoreado? Eu disse: é simples. Seja estratégico. Quer descobrir quem não quer ser pastoreado? O contrarie. Você não entendeu? Contrarie o indivíduo para você ver, e você vai definir quem quer ser e quem não quer ser pastoreado. Quem quer ser e quem não quer ser dirigido. Uma vez só que você contrariá-lo, você já definiu.
Qual que é a decisão dele? De ser ou não ser pastoreado. E aí você vai deixar de pastoreá-lo? Claro que não, só que você vai investir menos nele. Você vai criar menos expectativa. E talvez vai começar a canalizar essa energia para quem realmente deseja ser pastoreado. Ele disse: pastor, nunca pensei assim. Eu disse: eu tive que aprender isso na marra, na força. Risco necessário. Preste atenção no que eu vou te falar. Enquanto não houver um posicionamento nosso, enquanto não houver um posicionamento meu e seu, de quem somos, o que somos e para o que fomos chamados, Deus não poderá nos usar naquilo que Ele estabeleceu para nós. E Deus está dizendo para você, assim como disse para o profeta Jeremias: levanta-se. Não, você não entendeu, irmão. Levanta-se. Agora vem a segunda coisa que Deus tratou com o profeta Jeremias, antes de usá-lo para uma proposta de restauração. Desce a casa. A palavra descer aqui é abrir mão de mim. Falava isso para a Wanda agorinha. Sabe por que nós não conseguimos crescer espiritualmente? Porque a nossa mentalidade de crescer espiritualmente é aparecer, é ser notado, é ser visto, é estar fazendo muito. E crescer espiritualmente é justamente descer. Nos ensinaram que nós temos que subir, que nós temos que aparecer, que nós temos que ser vencedores. E Deus está dizendo: desce a casa do oleiro, porque é lá que eu vou mostrar o que eu tenho para mostrar para você. Desce a casa do oleiro. Desce a casa do oleiro abre mão de você mesmo e deixa eu ser. Abre mão do que você sabe, deixa eu saber. Abre mão do que você faz e deixa eu fazer. Abre mão de tudo que você é e deixa eu reinar. Enquanto não descermos a casa do oleiro, Deus não pode aparecer. Enquanto não chegarmos ao fim de nós mesmos, Deus não pode ser na nossa vida. É por isso que Paulo, quando ora ao Senhor dizendo: orei ao Senhor 3 vezes e disse: tira esse espinho da minha carne, o Senhor lhe apareceu e disse: não, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo chegou ao fim de si mesmo e disse: a partir de agora eu entendo uma coisa, eu preciso me gloriar nas minhas fraquezas, porque eu sei que quando estou fraco é então que eu sou forte. A matemática de Deus, ela é inversa, irmão. O que se aprendeu de matemática na escola não traz para o mundo espiritual, porque na matemática 1 mais 1 é 2, mas na matemática de Deus, quando você subtrai é que você soma. Quer ver? Quem perde? Quem morre? Oh, que Bíblia que nós estamos lendo? Quem perde ganha, quem morre vive. Que matemática doida é essa? Quem é humilhado é exaltado. Vai ler na Bíblia e você vai falando: esse Deus é estranho. Diga comigo, é assim que Deus trabalha. Se nós quisermos viver todo o extraordinário de Deus para a nossa vida, preste atenção, nós precisamos aprender a abrir mão de nós. Para, irmão, de ficar batendo de frente com Deus: eu sou assim, é síndrome de Gabriela, vou morrer assim, foi assim que eu aprendi, meu pai, minha mãe me ensinou desse jeito, da igreja de onde eu vim eu aprendi desse jeito. Já está na hora de nós descermos, e descermos é abrir mão de nós mesmos, é abrir mão dos nossos conceitos, é abrir mão de tudo aquilo que nós carregamos e dizer: Deus, pode nos encher daquilo que o Senhor carrega. Quando isso começa a acontecer, nós começamos a ser usados de forma extraordinária para o propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. E comigo, desce a casa do oleiro. Uau! Desce a casa do oleiro. Descer a casa do oleiro é abrir mão de nós. Eu preguei esse sermão há poucos dias. Quando chegamos ao fim de nós mesmos, então é que Deus pode fazer alguma coisa em nós. Quem lembra de Moisés? Com 40 anos de idade, formado nas melhores faculdades do Egito, soberbo, arrogante, cheio de si mesmo,
vê um egípcio batendo um hebreu, ele vai no egípcio, mata, enterra debaixo da terra, tem que fugir. 40 anos depois, sendo tratado por Deus, quando Deus se manifesta para ele na sarça ardente, diz assim: eu te escolhi para livrar o meu povo da mão de Israel. Ele diz: eu não posso, eu não sei falar, eu sou pesado de língua, há uma impossibilidade. E Deus diz: é agora que eu quero você, é agora que eu vou te usar, é agora que eu vou te fazer o maior líder da história, porque quando chegamos ao fim de nós mesmos é que Deus pode fazer alguma coisa. Mas enquanto carregamos o nosso eu acho, eu faço, eu quero, eu posso, eu sou assim, Deus vai nos fazer descer a casa, e na casa do oleiro ele vai olhar se tem trincadura, e se tiver ele quebra de novo. Diga comigo, ele quebra. Porque se ele fizer um remendo, o remendo vai romper de novo. Então sabe o que ele faz? O texto diz que o vaso que estava na mão do oleiro, olha o que diz aqui na King James. Né? E o vaso de barro, e o vaso que ele fez de barro estava outras versões diz quebrado. Mas o problema é que nenhum vaso quebra-se por inteiro na mão do oleiro, ele cria uma rachá, porque enquanto ele está moldando, uma impureza que estiver no barro, pode surgir e fazer o vaso trincar. Então a ideia aqui de que esse vaso estava desfigurado ou imperfeito, foi uma pequena rachadura que surgiu no vaso. Aí a Bíblia diz assim, olhe bem: então fez dele novamente outro. Só que o problema é que para fazer dele outro vaso, tem que recomeçar todo o processo. Eu preguei esse sermão aqui uns 5 anos atrás. Quem lembra dos processos? Alguém lembra? Não vou desafiar vocês não, porque 5 anos é muito tempo, né? O primeiro passo para a construção de um vaso é a escolha do barro. Qual que é a primeira fase? Repete que você decora. Qual que é a primeira fase? Sabe como o barro é escolhido? No meio da sujeira, no meio do lodo, no meio do... Olha o que o salmista diz: ele nos tira do monturo e nos faz assentar entre os príncipes desta terra. Diga para quem está perto de você, diga: você nem merecia ser um vaso. Porque se o oleiro não tem um olho fino para a escolha do barro, ele olha para aquele negócio e diz: isso aqui não presta para nada. Era mais ou menos assim, Pedrão. Só que o oleiro tem uma especialidade: olhar para o barro e dizer: esse vai ficar um vaso bom, perfeito. Aí o que ele faz? Ele vai lá no meio daquele lodo, daquela sujeira, e pega aquele barro sujo. Só que aí ele leva para um processo chamado amassamento. Diga comigo, amassamento. Eu estou usando esse termo aqui porque o outro termo usado é pisamento, mas esse é duro, né? Não sei qual que é pior. Diga para quem está perto de você: você vai ser amassado. Porque quando o barro está sendo amassado, é que o oleiro descobre que há impurezas no meio do... Então ele vai amassando e ele descobre coisinhas mínimas que são um perigo, para que a hora que o vaso esteja sendo modelado, ele quebre, ele trinque na mão do oleiro. Então ele vai limpando. Ele volta no outro dia e já vai fazer o vaso, pastor? Diga não. Ele vai amassar de novo. Porque o barro, ele cria uma espécie de ar. Então ele tem que pisar outra vez, para que todo o ar seja... Isso aqui eu aprendi com um homem que passou 35 anos fazendo vasos de barro.
Estou falando isso aqui porque eu li por aí não. Eu aprendi com um homem, eu preguei em cima de um altar. Tinha um pastor de uns 75 anos, ele disse: pastor, trabalhei quase 40 anos com vaso. Eu falei: meu Deus, como é que eu prego agora? Jeremias 18 com especialista. Diz: prega comigo, o senhor vai me falando e eu vou pregando. E ele foi me dando as orientações, como é que era o processo do... Então todo o processo de pisamento tem que ser feito, para que seja tirada toda impureza. Só que quando o vaso chega na mão do oleiro, quando ele está em forma de molde, e ele trinca, o oleiro não joga o barro fora, porque o barro agora tem valor para ele. Ele teve um desafio terrível de ir lá, no meio do brejo, no meio do lodo, arrancar aquele barro, transportar até a olaria. Você acha que ele vai perder? Quem está comigo, irmão? Então, para não perder o barro, o que ele faz? Preste atenção aqui. Ele pega agora e coloca aquele barro que já está meio endurecido de novo no local de amassar. Ixi, tem gente que já entendeu. Olha para quem está perto de você, diga: Deus vai te levar lá quantas vezes for necessária. Deus vai te levar lá quantas vezes for necessária. Aí agora ele começa a jogar água naquele barro que já está endurecido, para ele amolecer. E tem gente que já entendeu. Diga: ele vai te amolecer de novo. Vai, diga: vai. Simples assim. Quem está me entendendo? Dá um glória a Deus aí, igreja. O vaso que estava na mão do oleiro se trincou, estava imperfeito, desfigurado. Então o oleiro agora torna a fazer dele outro, porque ele não desperdiça o barro. Porque o sacrifício feito pelo barro foi muito. Transportou, entrou no meio da lama, foi no lodo. Olha para quem está do seu lado e diga: o sacrifício foi tão grande que ele não vai desistir de você. Se fosse a gente, desistia fácil demais, irmão. Joga fora, vou começar todo o processo de novo. Se tem barro limpinho ali para começar um vaso novo, ele pega aquele que já está endurecido, volta para o local do amassamento e amolece ele outra vez. Não, você não entendeu. Agora vai piorar, porque ele tem que pisar o barro de novo, porque ele precisa descobrir o que foi que gerou aquela rachadura. Quem está comigo, irmão? Pode ser um fiapinho de nada, mínimo, pode provocar. E vai pregando, igreja, vai pregando. Jesus é bom o tempo todo. Deus vai levar quantas vezes necessária for na olaria outra vez, porque Ele precisa limpar tudo aquilo que se torna um empecilho para sermos um vaso útil na sua mão. Deus te levantou para ser um vaso, Deus te escolheu para ser um vaso. Você carrega uma mensagem, você é portador de algo extraordinário. Então, em nome de Jesus Cristo, entenda isso nesta noite. Nós vamos ter que ir à casa do oleiro, nós vamos ter que descer na casa do oleiro quantas vezes for necessária outra vez, porque Ele precisa limpar, para que nós nos tornamos um vaso útil. Aí vem algo que Paulo fala aos Romanos no capítulo 9, que me emociona muito. Ele diz assim: na mesma casa há vários tipos de vaso, de madeira, de barro, de ouro, de prata. Só que tem vasos lá que não tem a mesma utilidade. Quem está comigo, irmão?
A minha pergunta é: qual a sua utilidade no reino? Pergunte aí, qual a sua utilidade no reino? Fato é que um vaso de barro, ele servia para uma coisa, diga comigo, uma coisa: armazenar azeite. Xiii, tem gente entendendo. Ele servia para armazenar azeite. Olha o que acontecia: todo rei, profeta, sacerdote deveria ser ungido, exceto o levita, porque o levita, por causa da sua linhagem familiar, ele já era chamado para o exercício do serviço no templo. Mas o sacerdote, o rei e o profeta recebia algo chamado unção, que era feita através de um azeite. Diga comigo, azeite. Você está entendendo, não está, irmão? Tem gente precisando se levantar. Tem gente que já foi chamado para um propósito, mas o azeite que você carrega é que vai estabelecê-lo. Não, você não entendeu. É o azeite que você carrega que vai estabelecê-lo como rei, sacerdote ou profeta. Tem gente precisando daquilo que você carrega. Tem gente precisando daquilo que você é um portador, da presença do Espírito Santo que cura, que transforma, que liberta. Como você tem sido um portador desse azeite? Mas as trincaduras do vaso poderiam fazer o azeite se perder. É por isso que Deus vai sempre nos levar na olaria outra, porque aquilo que nós carregamos é muito precioso. Tem alguém me entendendo, irmão? Aquilo que nós carregamos é muito precioso. É por isso que nós não andamos mais por aí com óleo. Preste atenção, isso se chama misticismo ou sincretismo. Gente que unge casa, porta de tudo, unge carro, unge pneu, unge... Irmão, não está na nova aliança mais isso. Na nova aliança tem um tipo de unção só com óleo. Diga, enfermos. Está na nova aliança, só tem esse tipo de unção agora na nova aliança. Porque agora nós somos portadores dessa unção. Nós não precisamos mais de óleo dispensado sobre a nossa cabeça, sobre a nossa testa, sobre o nosso não sei o que. Nós somos portadores do Espírito Santo. A unção já está em nós. Nós já carregamos essa unção. Um dia me perguntaram: pastor, o senhor não unge casa? Não unjo não, irmão. A pessoa ia mudar para uma casa: o senhor não unge? Não unge não. Negativo. Você é o portador da unção agora. Se você chegar, o lugar tem que estar ungido, querido. Ô, você faz o. Se eu não unge carro, pastor, não unge carro não. Por quê? Porque você é o portador dessa unção agora, desse óleo. Onde você chega, está ungido. Um dia o irmão chegou aqui, irmão, tudo de branco. E eu fiquei daqui: será que terno branco, tudo de branco, é pastor ou é pai de santo? E fiquei daqui dizendo: como é que eu apresento o homem agora? Não sei, né? Terminou o culto, o irmão veio em mim e falou: pastor, o senhor não tem um meio vidrinho de óleo aí não? Eu disse: tenho, mas por quê? Ele disse: rapaz, lutei com o endemoniado hoje o dia inteiro. Eu disse: mesmo, irmão? Já vi um cara que lutou com um anjo, mas com um endemoniado não. Lutei com o demônio hoje o dia inteiro, expulsando aquele demônio, orando e repreendendo, e gastei meu óleo de unção tudinho. Eu disse: para quê, irmão? Ele disse: para orar pelo endemoniado. Eu disse: você fortaleceu o bicho, irmão. Você que jogou óleo da unção nele, filho. Agora é que ele está forte mesmo.
Está na hora de nós pararmos com esse sincretismo religioso, onde nós temos que pegar símbolos da antiga aliança e trazer para dentro da nova aliança para ter algum poder. É você agora o portador dessa unção, é você agora o portador desse poder, é você que porta o Espírito Santo de Deus agora. Que tipo de vaso você está sendo? Tem gente precisando do que você carrega. Tem gente precisando daquilo que você porta. Tem gente precisando do Espírito Santo que habita em você. A sua palavra tem que ser como flecha. A sua palavra tem que ser como espada. A sua palavra tem que ser pão que alimenta. A sua palavra tem que ser água que sacia a sede. Porque agora nós somos esse vaso que é portador de uma unção, que é portador do sobrenatural, do extraordinário. Aonde eu chego, irmão, não preciso fazer oração poderosa. Eu cheguei com a unção que veio do céu derramada sobre a minha vida. Aonde eu chego, eu preciso chegar e mudar o ambiente. Paulo chegava e não precisava ficar jogando óleo em ninguém. Paulo chegava e os demônios batiam em retirada. Diz aqui não, que esse cara não. Só que aí vem um tal de, os filhos de Cefa, eram 7, ó. Viram Paulo fazendo e falou, vamos fazer também. E o endemoniado veio, irmãos, e eles foram para cima. Em nome do Deus de Paulo nós te repreendemos. O demônio deu uma risada e disse assim, o Deus de Paulo eu conheço, Paulo também conheço, mas quem é vocês? Você já leu isso aí, irmão? Lá em Atos dos Apóstolos? Quem é vocês? Nós somos identificados por aquilo que nós carregamos. Aquilo que você carrega é poderoso. Você é um vaso que foi usado. Irmão, eu mudei a mensagem todinho porque Deus mandou. Nem sei porque que eu estou pregando isso. Mas você vai sair daqui nessa noite entendendo. Você não foi chamado para ficar inutilizado num canto. Você foi chamado para ser portador de uma unção que vai transformar vidas, que vai regenerar vidas, que vai transformar famílias. Se for para mim viver nesse mundo, se não for para cumprir o meu propósito, então eu estou falhando na minha vida. Para o que você está vivendo? Não, você não entendeu, irmão? Para o que você está vivendo? Se posicione, desce a casa do oleiro e preste atenção nessa última parte. E lá eu farei ouvir as minhas. Tem revelação que Deus vai nos dar só quando descermos. Não, você não entendeu. Tem revelações que Deus nos dará somente quando nós. Você está me entendendo? Enquanto não descemos, tem coisas que ficam obscuras para nós. Não sei porquê, não sei, não estou entendendo. Por que não aconteceu ainda? Olha aqui para você entender. Há uns 6 meses atrás eu coloquei minha casa à venda. Pedi uma confirmação de Deus e Deus me confirmou. Só que me confirmou com os terrenos aqui do fundo. Com a casa não, o trem ficou travado e ficou. Um dia eu disse para Deus, Deus, se o Senhor não deixou ainda, tem um propósito. Vou acalmar. Entramos em negociação com um rapaz do salão lá de Sinop, para uma outra proposta de mais um ano. Agora essa semana começaram a mexer na estrutura de esgoto e asfalto na frente da minha casa. Você sabe quanto que um asfalto desse, uma estrutura dessa valoriza no imóvel? Sabe não? 25%. É regra, é tabela, 25%. Quem está me entendendo, irmão? Tem hora que nós temos que parar de questionar a Deus. Tem hora que nós temos que parar de perguntar para Deus. Tem hora que nós temos que parar de dizer para Deus por quê, para quê, e dizer, Deus, eu vou descer. Deus, eu vou descer. Deus, eu vou descer.
porque quando eu descer, quando eu parar para ouvir a voz do Espírito Santo, revelações extraordinárias serão dadas a nós. Você só poderá ter algumas revelações de Deus quando você decidir descer. Por isso que a gente vive como se fosse... Quem já brincou de cobra cega? A gente vive desse jeito, irmão, topando em tudo, peitando em tudo, batendo, voltando de novo. Sabe por quê? Porque está precisando descer. Aí a gente fica batendo a cara, tombando, caindo. Por quê, pastor? Vou repetir de novo, porque nós precisamos. Porque quando descermos, lá terá revelações claras, objetivas, direcionais para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Aí Deus vai nos dirigindo, Deus vai nos guiando, porque eu decidi descer. Já não é mais do meu jeito, já não sou eu que decido mais, já não sou eu que escolho mais. Quem escolhe por mim é Deus, quem decide por mim é Deus. Não sou eu que vejo, quem vejo por mim é Deus. Decida descer. Eu estou falando, irmão, que Deus mudou tudo o negócio aqui. Vou terminar. Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá eu farei ouvir as minhas palavras. E se você acha que a fase do amassamento é a fase mais difícil, é porque você não percebeu que em cima da roda, aquele movimento aparentemente suave do oleiro, está mudando toda a nossa. Você nem sente, irmão, quando você percebe. Quem sou eu? Vai ficar impressa. Você vai olhar e vai dizer assim, mas no início eu não tinha essa forma. Olha para quem está do teu lado e diga assim, quando tu cair na mão do oleiro, a tua forma vai mudar. Irmão, você já não fala mais dos mesmos jeitos, você já não anda mais do mesmo jeito, você já não vê mais do mesmo jeito, você já não negocia do mesmo jeito. Muda tudo. Muda tudo. Porque você vai receber a forma que ele. Aí você pode até olhar para o vaso do lado e dizer, é tão bonitinho esse vaso do lado. Eu ia olhar para o Pedrão ali, opa, a mente rápida, irmão, graças a Deus. É tão bonitinho esse vaso, eu queria ser igual a ele, oleiro. Do meu jeito, eu que vou dar forma. É por isso que a gente tem que parar de olhar para o ministério do outro, para o jeito do outro, para a forma que Deus usa o outro e dizer, Senhor, pode me usar. Senhor, sou vaso nas tuas mãos, me usa do teu jeito. Pode fazer do jeito que o Senhor quiser. Você tem que entender que você vai receber a forma que Ele quer te dar. Você vai receber a forma que Ele quer te dar. No começo do meu ministério, irmão, eu perambulei demais. Por quê, pastor? Porque cada um que eu olhava como referência, eu dizia, eu quero ser igual. Eu quero ser igual a esse cara aí, rapaz. Um dia Deus me pegou, irmão. Antes de pregar numa igreja bem pequenininha, era um evento, a igreja tinha gente pro lado de fora. Quando eu peguei o microfone, o pastor foi orar por mim, Deus levantou um senhorzinho lá do fundo, irmão, e veio marchando na minha direção, e eu tinha orado, irmão, 4 horas, das 8 da manhã ao meio-dia, dizendo, Deus, hoje quando eu chegar lá, e pisar naquele lugar, o chão vai rachar, o fogo vai descer, Satanás vai ter que bater em retirada. Você já orou assim, irmão? Não minta não, irmão, seja assim. Que a gente chega doido, pensando que a hora que a gente pisar, o chão tem que tremer tudo. E eu fiz aquela oração que era de manhã cedo, das 8 da manhã ao meio-dia. Deus, hoje eu quero chegar com autoridade, com unção. Eu estava chegando na cidade, meu ministério estava começando lá, em outros lugares eu era conhecido, lá ainda não. Então, Deus, hoje o Senhor me... Aí Deus pega um senhorzinho, irmãos, que eu pensei que ele quase nem sabia falar. Tudo, não tem aqueles bem cansadinhos assim, parecendo que está... Meu Jesus amado, o Senhor confunde a gente.
pegou aquele senhorzinho e veio na minha direção, antes de eu pegar o microfone para pregar, e disse assim: Deus manda lhe dizer que ele vai dar sim sapato de fogo. Ei, tal do Pentecostal é terrível. Deus vai dar sim sapato de fogo, mas ele quer te dar é sabedoria. Eu disse: Senhor, eu queria mesmo era sapato de fogo, dar aqueles, tem aquele chute do Hadouken, chega a sair bola de fogo assim, queimando tudo, irmão. Irmão, assembleiano roxo, irmão, eu era. Não tem aqueles que se gritar, ele não sabe nem o que está gritando, ele diz: é o Espírito Santo, é anjo descendo, é trovão. Se der um estouro lá fora, ele fala: é Deus dando brado aqui dentro da casa. Assim, irmão, com aquela mentalidade de que... Aí Deus... Eu disse: tá bom, Senhor, sabedoria é bom, irmão, eu quero mesmo sapato de fogo. Preguei aquela noite, irmão, contrariado. Sabedoria, Jesus, para que serve mesmo esse trem? Eu itinerante, irmão. Quanto mais sapato de fogo, mais convite eu tinha. Já percebeu? Se houve mensagem de sabedoria o mês inteiro, mas houve uma de sapato de fogo para você ver, a gente fica tudo doido. Glória a Deus. Eu quero é sapato de fogo, irmão Rafael. Eu fiquei teimando com Deus, irmão. Eu orava, ia para a oração de manhã cedo e fazia relógio da oração e trabalhar com libertação. Eu quero sapato de fogo. Um dia Deus, terminei um período de oração na igreja. Nós tínhamos o relógio da oração das 6 da manhã ao meio-dia. Terminei, saí meio-dia da igreja. Quando eu vou atravessando a rua, para um mototáxi. O mototáxi para, desce um senhorzinho baixinho também, irmão. Diz assim: ó, eu estou na rodoviária, meu ônibus já está quase saindo, eu só vim aqui para entregar uma mensagem. 6 quilômetros de distância da rodoviária. O homem foi parar lá onde eu estava. Deus manda lhe dizer que você orou a manhã inteira pedindo poder. Eu falei: de novo, quer ver sabedoria? Aí Deus disse, através daquele profeta: lembra-se da sabedoria de Daniel, lembra-se da sabedoria de Paulo. É o que Deus manda te dizer. Tem gente que não entende que quando Deus nos chama para ser aquilo que Ele já estabeleceu, você pode correr, fugir, se espernear de um lado, se espernear do outro, olhar para o outro e dizer: que vontade de ser igual a Ele. Deus vai te fazer do jeito que Ele é, porque quando você cair na mão do oleiro, Ele vai te moldar do jeito dEle. Deus vai te moldar do jeito dEle. Deus vai pegar o Pablo e vai dizer: é eu que moldo, do meu jeito. Deus vai pegar a Silvana e vai dizer: é eu que moldo, é do meu jeito. Por isso que eu digo sempre isso aqui: não venha querendo aqui subir no altar querendo pregar igual eu prego. Isso é o meu jeito, foi Deus que me fez assim. E hoje eu não tenho nenhuma preocupação com quem prega diferente, porque eu sei que do meu jeito Deus faz aquilo que Ele quer fazer. Você precisa entender que Deus vai te moldar. Quem está me entendendo, irmão? Vou terminar. Meu Jesus. Então desci à casa do oleiro. Ele realizou um trabalho nas rodas, e o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novo vaso, conforme pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Conforme pareceu bem fazê-lo. Agora você precisa entender uma coisa: que ele fez dele outro. Tem fases da sua vida e ciclos da sua vida que Deus vai aquilo que Ele quer fazer através de... Como eu demorei a entender isso, irmão Rafael? Como eu demorei. Irmãos, durante muitos anos eu trabalhei com trabalho de libertação. Vocês são prova disso aqui. Gente já foi curado do coração aqui, ponto safena foi trocado. Gente que precisava fazer uma cirurgia rápida do coração, voltou no médico, o médico ficou confundido, dizendo: o que aconteceu? O coração é novo, já trocaram. Não trocou não. Eu dizia: Deus tem que fazer isso a vida inteira. Eu pensava que Deus tinha que fazer daquele jeito a vida. Olha para quem está do teu lado e diga assim: tem fases.
Deus vai te quebrar. E vai fazer outro vaso. O que você vai portar e carregar é a mesma? Só a utilidade que é de fé? Ih, tem gente entendendo, tem crente aqui, irmão. Aquilo que você carrega vai ser a mesma coisa, só que a utilidade vai ser? Se coloca de pé, por favor, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Deus, Jesus. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: ó casa de Israel, não posso fazer convosco como esse oleiro, diz o Senhor. Eis que faço como barro, eis que como o barro está na mão do oleiro, assim estáis vós em minhas mãos, ó casa de Israel. Diga para quem está do seu lado: você está na mão do oleiro. Diga, você está na mão do oleiro. Jesus, você está na mão do oleiro. Deixa ele te usar. Deixa ele te usar. Tem gente precisando daquilo que você carrega. Tem gente precisando daquilo que você carrega. Tem gente precisando daquilo que você carrega. O Edgar me passou o contato de um rapaz a semana passada, de um rapaz que está vivendo um momento muito difícil, depressivo. Eu fiz contato com ele e comecei a conversar com ele. Um dia eu disse para ele: rapaz, eu estou aqui na igreja, eu estou trabalhando, se você não se importar, eu não vou parar. Vem para cá e vai me acompanhando e nós vamos conversando. Eu fiquei trabalhando lá, ele ficou quase 2 horas comigo lá, diga, sentado, conversando e abrindo o coração. Anteontem pela manhã ele me ligou, ontem pela manhã ele me ligou bem desesperado, disse: pastor, preciso falar contigo. Eu falei: fala. Não, só quero te contar, eu não estou bem. Eu disse: vamos orar. Ele falou: aquele dia que eu tive com o Senhor foi o melhor dia da minha vida. Aquele dia que eu estive lá, irmão, eu não consegui dar atenção 100% para ele. Eu estava terminando de pintar a igreja, já era pouquinho da noite, 7 e pouco da noite. Ele tinha saído do serviço, ele foi direto para lá. Eu entreguei uma cadeira para ele, disse: só vai mudando a cadeira de lugar, viu? Eu vou pintando aqui e nós vamos conversando, vamos. Aí ele disse para mim assim, ó: aquele dia foi o melhor dia da minha vida, foi o dia que eu me senti mais bem nos últimos anos. Por quê, pastor? Porque o senhor conversou com ele? Não, por causa daquilo que nós carregamos. Tem gente precisando daquilo que você carrega, igreja. Ei, tem gente precisando daquilo que você carrega. Se empodere daquilo que Deus fez com que você fosse, e se empodere daquilo que foi dispensado sobre a sua vida. Coloca a mão sobre o seu coração assim, ó. Coloca a mão sobre o seu coração. Meu Deus. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. E eu queria que você começasse a falar com Deus. Talvez você está vivendo um momento confuso, um momento que você nem entende para que ou o que você é. Mas eu vim aqui como profeta de Deus nessa noite dizer para você: levanta-se, desce à casa do oleiro, e lá eu farei você ouvir as minhas palavras.